em análise no plenário o projeto de lei de Sua Excelência, senador Marcelo Crivella, que altera o artigo 1º da Lei 10.4466, de 8 de maio de 2002, para incumbir o Departamento de Polícia Federal da investigação dos crimes praticados por organizações paramilitares e milícias armadas, quando delas faça parte agente pertencente a órgão de segurança pública estadual, preservada a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento dos delitos. Na justificativa, Sua Excelência, o autor da proposição, esclareceu que as milícias armadas compostas por membros e ex-membros das Forças de Segurança Pública assumiram ilicitamente a venda de segurança, serviços e bens disponíveis em favelas e comunidades carentes. Informa ainda que tais atividades se mostram bastante lucrativas, o que acabou por seduzir significativa parcela dos integrantes da segurança pública a integrar os grupos criminosos. Concluiu que, diante do envolvimento de soldados e outros servidores, a investigação dos referidos crimes deve ser repassada para a Polícia Federal. Acrescento, senhor presidente, aqui, a justificativa do autor, o diagnóstico de que hoje o crime de milícia, que originalmente era uma realidade do Rio de Janeiro, se disseminou por todo o país. E, via de regra, nos últimos anos, a aliança entre milicianos e o tráfico de drogas ficou evidente devido a um conjunto de circunstâncias. No ano passado, a polícia de vários estados identificou carga de drogas trazido por facções criminosas ao lado do desenho de milícias. Isto, eu repito, é um fenômeno iniciado no Rio de Janeiro, mas o crime de milícia se tornou, lamentavelmente, uma prática em todo o país. Passando, então, para a análise do projeto, senhor presidente. A prática de crimes por organizações paramilitares e milícias armadas, com a participação de agentes dos órgãos de segurança pública estadual, é situação gravíssima, que atinge diversos estados brasileiros e vem aumentando significativamente nos últimos anos. A prevenção e apuração desses crimes, no entanto, encontram um obstáculo bastante peculiar: a dificuldade nas investigações em razão do envolvimento de polícias estaduais nos crimes praticados. A preocupação trazida no bojo do projeto foi devidamente fundamentada e deve ser vista com a máxima atenção, pois os policiais que apuram delitos devem ser isentos e imparciais. Assim, não podem ter qualquer envolvimento com o fato criminoso, tampouco possuir relação de amizade ou companheirismo com a pessoa que investigam. No caso das milícias, todavia, essa imparcialidade fica comprometida, pois os delitos são praticados por integrantes das próprias polícias estaduais, ostensiva ou investigativa. Não é demais, senhor presidente, aqui lembrar que o Código de Processo Penal zela para que o processo penal seja permeado pela imparcialidade dos seus atores, do início ao fim, ou seja, desde a fase do inquérito até a prolação da sentença, e mesmo grau recursal. Nesse sentido, são normas distintas do CPP que tratam da suspeição. Nesse contexto, a solução proposta pelo projeto de lei 548/2011 se mostra medida adequada, eficiente e necessária ao atribuir à Polícia Federal a competência para apurar os referidos crimes. Evita-se possível interferência nas investigações por parte das polícias locais. Ademais, as ameaças, torturas, extorsões e homicídios praticados de forma sistemática contra moradores de comunidades carentes atentam contra a ordem social, sobretudo contra a dignidade e o bem-estar de crianças, adolescentes e idosos, o que também legitima a atuação da Polícia Federal na forma do disposto do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição da República. Embora, senhor presidente, esteja sendo apresentada uma excelente solução para o problema das organizações paramilitares e milícias armadas,
em nossas comunidades carentes, entendemos que o projeto deve ser aprimorado. Nesse sentido, na forma de emenda apresentada ao final, estamos propondo que os integrantes da Força Nacional possam ser acionados para auxiliar a Polícia Federal nos procedimentos de investigação. A atuação conjunta das forças policiais da União, Estados e o Distrito Federal já é prevista na Lei 11.473, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança pública. Essa reunião de forças, portanto, agregará recursos materiais, pessoal e inteligência na apuração dos referidos delitos. Portanto, senhor presidente, trago uma emenda de plenário para que a Força Nacional subsidiariamente à Polícia Federal, possa também enfrentar a apuração dos crimes de milícias. Repito, a emenda que trago é para que a Força Nacional atue única e exclusivamente no caráter de subsidiária da investigação conduzida pela Polícia Federal. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado 548/2011, com a seguinte emenda: inclua-se no artigo 1º da Lei 10.466 de 2002, na forma proposta pelo artigo 1º do projeto, o seguinte parágrafo 2º, remunerando-se como parágrafo 1º o 2º, proposto da seguinte forma. Parágrafo 2º. A Força Nacional de Segurança Pública, tendo em vista o disposto no inciso 6º do artigo 3º da Lei 11.473, de 10 de maio de 2007, poderá ser acionada para auxiliar o Departamento de Polícia Federal no cumprimento da competência prevista no parágrafo 1º deste artigo, quando necessário. Senhor presidente, ao concluir, queria destacar a importância da agenda da segurança pública, queria destacar na agenda da segurança pública a aprovação dessa matéria, a aprovação deste projeto de lei. O crime de milícia é um dos mais covardes de todos os crimes praticados, porque ele é praticado, em especial, pelos agentes do Estado. Ele é praticado, via de regra, contra os mais pobres, contra os mais fracos. Tem como sede, via de regra, as comunidades carentes. O pior tipo de crime é aquele que é praticado pelo agente de Estado, que inclusive é a força policial, o aparato armado do Estado, e que teria o dever de proteger a cidadania, que teria o dever de proteger o cidadão, e desincumbindo desse dever, passa a atuar do lado seguinte do balcão, ao lado das forças criminosas. Desta forma, senhor presidente, é que consideramos fundamental a aprovação deste projeto na redação da emenda de plenário que trago, trazendo e incorporando ao meu relatório também uma segunda emenda do plenário, que nos chega aqui, que inclui-se no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.966, a expressão bem como de crimes contra o patrimônio, quando a vítima for instituição financeira, inclusive no transporte de valores próprio ou por empresa autorizada. Então, de imediato, incorporamos essa segunda emenda ao relatório, fazendo a devida renumeração do parágrafo 2º, do parágrafo 3º para o parágrafo 4º. Solicitamos, então, senhor presidente, a aprovação do nosso parecer, com a inclusão das duas emendas de plenário que acatamos em nosso relatório. É este o parecer, senhor presidente, e só para concluir, considero esse projeto um instrumento fundamental para o combate às organizações e ações criminosas e para a agenda de segurança pública que está sendo encaminhada pelo Senado Federal, que está sendo encaminhada sob a direção de Vossa Excelência. Pela aprovação, senhor presidente, com a incorporação das duas emendas de plenário que nos chegaram.